Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho contar um pouco da minha história. Eu sou Flávia Soto. Eu advoguei por 10 anos e quando eu engravidei da minha filha, da Maria Fernanda, que hoje está com 6 anos, eu tive a coragem, eu tive esta percepção com uma clareza de que advogar, não era o meu caminho. E então, quando eu estava com 3 meses de gestação, eu deixei, a advocacia e não peguei mais, casos para advogar. Mas não sabia, o que eu iria fazer. Então bate, a preocupação, muitas vezes o desespero, mesmo porque, ainda estava tudo muito bloqueado, tudo muito nebuloso. E então começaram a surgir livros aí para mim, através dos meus pais, através de amigos, livros em que eu comecei a estudar o poder da nossa mente, ou seja, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, das nossas palavras, descobrir que tudo no universo, absolutamente tudo, até as coisas que estão imóveis, que a gente vê imóvel, vibra, tudo é energia. E que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos formam então um campo eletromagnético, as nossas palavras, e que o que a gente está aí emanando, retorna para nós mesmos. E fui ampliando, este conhecimento. Comecei a ler muitos livros, tanto do poder da mente, a inteligência emocional, para que, comecei a entender também a importância de sermos íntimos das nossas emoções, do que está se passando aqui dentro de nós. E comecei a estudar. Por exemplo, a primeira pessoa que eu estudei foi o Lair Ribeiro, o Dr. Lair Ribeiro, tanto na parte de alimentação, que eu sempre gostei bastante, mesmo sem ter um conhecimento específico sobre a alimentação, e a parte também de autoconhecimento, no qual ele traz, e continuei a ler. E Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, os livros de Dale Carnegie, e também muitos livros sobre também a nossa espiritualidade, o nosso propósito aqui, o que cada um traz na sua individualidade para contribuir, para manifestar no planeta, na vida, para contribuir com as pessoas, com a gente mesmo, com o planeta Terra. E comecei, e continuei neste processo. Aí me apareceu na parte, de meditação e também ampliação de consciência, a Amanda Dreyer, a Elaine Ourives, a Aniele Talon, porque daí eu também comecei a ampliar muito a Clarissa de Achiara, e continuo, doutora Ana Paula Cury, porque eu comecei muito na área da educação, porque eu ouvi um chamado muito forte no meu coração com, o passar da minha gestação, lendo, sobre tudo isso, um chamado muito forte de uma educação respeitosa, de uma educação mais amorosa, de uma educação que não fosse baseada no medo, nas ameaças, na punição, mas de que forma eu iria conseguir, vamos dizer,
a autoridade, a obediência, né, que tá tudo certo, era enquanto o que a gente tinha de conhecimento, né, para poder educar. E eu não sabia, né, como, mas lendo aí sobre, né, nós mesmos, sobre esse autoconhecimento na nossa integralidade, né, nossa parte mental, emocional, física e espiritual. E quando eu li o livro das crianças cristal, eu li sobre várias pedagogias, né, montessoriana, construtivista, a Waldorf, mas era algo, era 2, 3 linhas, né, que falava sobre essas pedagogias, e por mais ainda bloqueada que eu tivesse, né, principalmente nas minhas emoções, né, nos meus sentimentos, e também por padrões, né, que a gente acredita e que a gente ainda tá sobre o véu da ilusão, ou seja, que a gente não abriu, né, o nosso olhar, a nossa percepção, não ampliou a nossa consciência, a nossa visão, e o meu olho e meu coração brilharam, né, meus olhos e meu coração brilharam aí em relação à pedagogia Waldorf. E quando eu parei de amamentar a Maria Fernanda com 1 ano e 7 meses, eu iniciei minha pós-graduação, né, na pedagogia da autonomia e da liberdade, e já concluída. E ali, né, e ali deu continuidade, né, nesta ampliação, estudando a pedagogia Waldorf, baseada na antroposofia. E a antroposofia traz, né, este autoconhecimento, traz os ritmos, traz as leis do universo, a sabedoria, né, do ser humano, significa a antroposofia. E comecei, né, ampliar, e continuei a ampliar, né, terminei minha pós, aí na metade da minha pós-graduação já comecei a participar de movimentos, de cursos de autoconhecimento, para eu começar, ou melhor, para eu continuar a identificar e reconhecer crenças e padrões, para que eu, né, para eu me libertar deles, porque é este o caminho, né? A gente se auto-observar e ver como que a gente pensa, como que a gente sente, né? Se a gente está ali na angústia, na mágoa, no ódio, se a gente tem padrões assim de pensamentos, né, extremamente limitantes, de medo, de insegurança, e eu comecei a me observar muito nesse lugar, né, de culpa, e tudo isso vai sendo, né, reverberado, emanado por nós, e a nós retorna, né? Então aí a gente vive situações difíceis, né? A gente vive situações aí de mais medo, né? Que nos traz mais insegurança. Então eu continuei a me aprofundar, para que eu ressignificasse, né? E todo dia um pouco mais essas inseguranças, esses medos, que muitas vezes estão inclusive inconscientes, né? Então eu sempre me achei, né, muito corajosa, muito destemida, determinada. No entanto, o significado que a gente dá, né, para coragem, para determinação, muitas vezes está mais num lugar de
de revolta, de rebeldia, né, por realmente não ter ainda uma consciência que não está ampliada sobre os significados disso. Então, a gente realmente não tem como ter um outro olhar. E então, persisto, né, todos os dias aí em ampliar a minha consciência cada vez mais, né? Então aí também estou no último ano também do curso de pedagogia, mas a importância, né, deste autoconhecimento, de saber, né, de como a gente funciona, esse desenvolvimento do ser humano, porque a antroposofia, né, a pedagogia Waldorf, traz esse desenvolvimento do ser humano através dos setênios, né, de 7 em 7 anos acontecem as grandes transformações das nossas vidas, de 3 em 3 anos também, né, existem aí mudanças, né, transformações, e que se a gente passa a compreender, a ter esse conhecimento e internalizá-lo, a gente leva a vida de uma forma mais leve, né, com mais sabedoria para lidar com os nossos padrões, com a forma que a gente age, né, com o comportamento, com os comportamentos desafiadores, não só das crianças, mas na nossa vida, né, das situações que nos acontecem desafiadoras. A gente começa a compreender que tudo, né, está dentro de nós, e que aquilo que se apresenta para nós é realmente para a gente saber lidar, superar e crescer mais um pouco, né? Saber lidar, superar, aprender e crescer mais um pouco, e esse é o processo de evolução. No entanto, se a gente não vai olhando para tudo isso, a gente fica preso naquele pensamento, né, de que não, mas é aquela pessoa que me fez tal coisa, e não que ela não tenha feito, né, mas isso o universo se autorregula naturalmente. O que ela fez volta a ela, e o que você fez volta a você. Então, quando a gente olha para as situações que estão na nossa vida e a gente olha a nossa responsabilidade sobre elas, né, o porquê que elas estão na nossa vida, qual é o aprendizado que ela traz, quais são os sentimentos que eu estou carregando aqui dentro que está me trazendo isso, para eu olhar para eles e para eu ressignificar eles, para eu olhar para minha biografia, né, para minha criança ali que até os 7 anos acreditou como uma verdade absoluta em tudo que ela viu, em tudo que ela escutou, em tudo que ela sentiu, e olho para ela para dar realmente o significado hoje como adulta, neste momento, né, neste momento presente, e entender que todo esse passado me trouxe até aqui, né, nesta busca, nesta evolução, que eu busquei esta compreensão, esta cura, né, que a gente fala, que é este entendimento. A gente aceita, não de um lugar de aceitar, então eu tenho que aceitar tudo aquilo que eu vivi de, vamos dizer, de horroroso, de traumático. Não é aceitar os fatos em si, né? Porque realmente aquilo
aconteceu e aquilo, vamos dizer, né, não é uma coisa que a gente aceita os fatos em si. A gente realmente amplia para aceitar o aprendizado e a caminhada, a trajetória que nos leva, né, esta nossa história, esta nossa biografia. O que a gente faz com isso é que faz a gente dar os saltos na nossa vida e não a gente ficar ali paralisado, né, no ódio, no culpar, no apontar o dedo, na vingança, né, sem assumir a autorresponsabilidade de mudar aquilo na minha vida. E o que a outra pessoa faz, aí o problema é dela, né, porque automaticamente, porque é o funcionamento, né, da vida, aquilo vai voltar, né, somente para ela. Então, eu, né, eu venho, né, nessa caminhada aí há 6 anos e continuo nela porque é algo constante, né? É algo eterno, é algo onde a gente não para, a gente, pelo contrário, né? É sem pressa, sem pausa, na paciência com a gente mesmo, para que a gente não se chicoteie, né? Porque assim, a paciência, a gente tem que ver que a gente vai ter os resultados a médio e longo prazo, né? Nós temos esses padrões, essas crenças extremamente enraizados em nós, plasmados em nós, nas nossas células, no nosso corpo, nos nossos sentimentos, né? Na nossa forma de pensar. E para isso ser transformado, a gente realmente precisa ter essa persistência, né? Ter essa consistência, desta busca, dessa ampliação dessa consciência, deste conhecimento, para que a gente, né, vá alcançando os degraus, né? Que a gente vá subindo esses degraus da evolução e dessa superação, não sobre alguém, mas realmente sobre a gente mesmo. E a gente olha para muita coisa, né? E não é fácil muitas coisas que a gente, né, vai se fortalecendo e vai lembrando, não é fácil, né? Dói. E a gente vai ampliando a consciência e a gente cresce e aquilo já não é mais sofrimento, aquilo é o trampolim, né, para nossa caminhada, para nossa trajetória, para o nosso propósito aqui. Então eu deixo aqui um pouco, né, da minha história e o meu propósito, a minha intenção, a minha missão é essa, né? É contribuir com seres humanos, né? Nós adultos, mais conscientes, mais saudáveis, né? Nessa integralidade e também que a gente, desta forma, contribua, reproduza isso para as nossas crianças, né? Para os jovens e que eles venham aí, né, cada vez mais conscientes, mais felizes, menos limitados, mais eles sendo realmente, né, quem eles vieram aí para ser, né? Porque a liberdade está exatamente aí. A liberdade não está em fazer o que se quer. A liberdade
está nessa autorresponsabilidade de a gente olhar para crenças limitantes, para padrões obsoletos e a gente transformar, a gente olhar para as nossas dores emocionais, olhar para a nossa criança ferida e saber que a gente pode transformar, que a gente pode ir muito além, né? E aqui eu vou trazer muito mais aí para nós de crenças, de padrões em que a gente pode olhar, em que a gente pode reconhecer, em que a gente pode mudar, transformar, né? Com muita sempre a gente só consegue mudar sendo muito honestos, né, com a gente mesmo, sendo muito humilde, porque a resistência tá aí, né? Não, eu sei tudo, não, eu não preciso mudar. Nessa fidelidade em padrões de família, né? Então não tem nada a ver com julgamentos, com culpas, né? Em relação aos nossos pais, aos nossos educadores, e sim um olhar transformador para que a gente possa, né, se aprimorar e fazer diferente. Quanto mais a gente sabe e quanto mais a gente tem conhecimento aí sobre a gente evoluir, sobre a gente se melhorar, que a gente coloque isso em prática nas nossas vidas. Então, é isso hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.